E aí, pessoal, bem-vindo a mais um podcast do esporte. E hoje eu vou comentar a segunda parte da 15ª rodada, né? Ontem eu falei dos jogos de quarta, hoje dos jogos de quinta. E começar pelo São Paulo, já que é o assunto que é o assunto da rodada, né? Teve a chance de assumir a liderança e não deu para o São Paulo. Eu tinha comentado tinha comentado ontem, né? Era muita presunção achar que o São Paulo fosse ganhar do Grêmio lá. É, lógico, o São Paulo vinha jogando muito bem, estava com um sistema defensivo muito sólido, mas o Grêmio é muito forte, né? O Grêmio é muito forte em Porto Alegre e o São Paulo até saiu na frente, né? Saiu na frente, teve a chance, mas dois erros do Militão acabaram é, possibilitando a virada do Grêmio. Então, não sei, não era um dia, não foi o dia do Militão, talvez o assunto da transferência tenha mexido com a cabeça dele. Então, uma coisa para se ficar de olho, São Paulo, né? Porque o jogador já está vendido, vai sair daqui a 2, 3 jogos. Tem que ver se vale a pena manter ele no elenco, né? O cara já está com a cabeça fora, então tem que ficar de olho nisso, porque foram dois erros do mesmo jogador, aliás, né? Inclusive, então, e isso levou à derrota, né? Então, o São Paulo não só não assumiu a liderança, como ficou mais um ponto atrás do Grêmio. Então, só estava um ponto atrás, agora aumentou mais um ponto, está 2 pontos atrás do líder. Então, lógico, uma derrota do Flamengo e uma vitória do São Paulo, São Paulo assume a liderança mesmo assim, mas são 2 pontos e isso, né, de ponto em ponto pode fazer diferença. Então, tem que ficar de olho. Teve a chance, mas eu acho que não foi o fim dos tempos do São Paulo, né? Acho que tem muito campeonato ainda. O São Paulo está mostrando bom futebol e perdeu de um adversário muito forte, né? Outro adversário que também briga pela liderança do campeonato, que o time que é considerado por muita gente o melhor time da América do Sul. Então, não foi o fim dos tempos para São Paulo, não. Acho que, lógico, fica um pouco de frustração porque sai na frente, toma virada, mas faz parte, né? Faz parte. E o que eu falei, o campeonato é longo, tem muita coisa para acontecer e os dois times muito bem, né? O São Paulo, que eu falei, saiu na frente, pô, mostrou que foi para ganhar. E o Grêmio mostrou a força, virou um jogo complicado contra um adversário muito qualificado e chegou a 26 pontos, né? Empatou com o Atlético Mineiro na terceira colocação. Segue na briga, segue forte o Grêmio. Na sequência, eu queria falar do Internacional, perdeu do América Mineiro por 2-1, né? Foi, sim, do Internacional, mesmo caso do São Paulo, lógico, o América Mineiro estava lá embaixo, mas é um time forte, né? Um time forte jogando em Minas Gerais, jogando no Horto, e o Inter acabou perdendo, né? Não fez uma grande partida, lógico, o Inter é, tomou 2 gols, depois ainda conseguiu fazer um gol no final, mas não foi um dos jogos mais inspirados do Internacional. Se mantém com 26 pontos, empatado com o Grêmio, Atlético Mineiro, então assim, segue muito bem o Inter, fez um jogo fora de casa que acabou perdendo, então não acho que é motivo de desespero nem nada disso, nem que eu acho que perdeu uma oportunidade de ganhar mais pontos. Era um jogo fora de casa, né? O- que pô, o empate ficaria de bom tamanho, acabou perdendo, mas o América fez por merecer, né? O América ganhou o jogo, saiu da zona de rebaixamento e complicou, né? Complicou para Chapecoense, para o Santos e para o Bahia, né? Os três têm 16 pontos, a Chape é o primeiro, né? Na zona de rebaixamento, então assim, Santos e Bahia estão bem perto, estão com a mesma pontuação, mas estão fora. Então, essa vitória do Atlético Mineiro complicou para alguns times, né? Do América Mineiro, complicou e foi bem, assim, que eu falei, que eu já tinha falado do São Paulo, não é o fim dos tempos pro Inter, né? Mas é o tipo de jogo que contra os adversários diretos, né? Da disputa da liderança, vai ser um jogo mais complicado para o Internacional ganhar. E esse tipo de jogo contra um time né, que está na zona de rebaixamento, é um tipo de jogo que você tem que buscar pelo menos um empate, né? Então, talvez fique um gosto amargo por causa disso. Acabou perdendo, né? Mas é o que eu falei, o América fez um bom jogo e já nem é o time mais na zona de rebaixamento. Saiu, então time bom, sim, o time do América. Não é um time ruim, não, apesar da posição.
é um time bonzinho, assim, é bem estruturado e, e agora já dá uma respirada, né? Lógico, tá um ponto só, né, da Chapecoense, então ainda não tá sossegado pro América não. A Chapecoense entrou na zona de rebaixamento porque perdeu o Botafogo, né? Foi jogar no Rio, perdeu de 1-0, né? Um placar até magro, mas complicou para a Chape que não, né, depois do acidente teve que reestruturar o time e tal, e voltou da Copa, mas não voltou bem, né? A Chape não voltou bem da Copa, teve empate e agora a derrota, então isso acabou complicando, já era complicada a situação, acabou complicando mais. E vamos acompanhar, né? A Chape é um time que a gente torce muito, até por tudo que aconteceu, por tudo que passou. Vamos torcer, né, para que não fique nessa situação, na zona de rebaixamento. Acho que não merece, né? Mas vamos acompanhar. O campeonato é longo, tem muita coisa para acontecer. Tem jogos dessa rodada que ainda não aconteceram, né? O Atlético Paranaense e Vasco, Ceará e Bahia. E esse é um jogo que ainda é importante, né? Para a disputa né, da parte de baixo da tabela. Ceará e Bahia são dois. A Bahia está fora, mas está com a mesma pontuação da Chape. O Ceará é o lanterna. Então, assim, é jogo importante para os dois. Né? O outro jogo da rodada foi o Vitória contra o Sport, né, que foi 1-0 para o Vitória. Foi bom para o Vitória. Se afastou ainda mais, né, da zona de rebaixamento. Está com 18 pontos, dois a mais que a Chape. Sim, tá perto ainda, ainda tá com o sinal de alerta ligado, mas já afastou bem. Assim, o complicado desses times da parte de baixo da tabela é que tá todo mundo meio próximo, assim. Se você pegar até o Sport e o Vasco, que já estão na área da Sul-Americana, de classificação da Sul-Americana, eles estão com 19 pontos. E a Chape tem 16. A Chape é o primeiro time da zona de rebaixamento. Então, são só 3 pontos. 3 pontos que separam o décimo do 17º. Então, assim, tá bem embolado assim, do meio para baixo da tabela. As pontuações estão muito próximas. Então, assim, eu acho que até pro Vasco a vida não tá fácil, assim. Tem que tomar muito cuidado, porque estão muito próximos e uma vitória aqui, uma derrota ali, mexe toda a tabela, assim, para esses times que estão mais para baixo, uma disputa direta, uma vitória, uma derrota já influencia direto, né, em quem sobe, quem desce, quem entra na zona de rebaixamento. Então, é, tirando acho que o Ceará, Atlético Paranaense, que estão mais embaixo, os outros ainda estão muito embolados e não dá nem para dizer que quem já vai ser rebaixado, né? Tá muito, vai ser, pô, vai ser que nem a briga da liderança, vai ser rodada a rodada e vai ser legal, assim, vai ser emocionante, lógico, sofrimento para quem tá lá embaixo. Então, o campeonato, esse campeonato desse ano tá muito interessante, tá muito legal. E o último comentário, né, que eu tinha comentado ontem, né, a demissão do Roger Machado. O Palmeiras já anunciou o novo técnico, o técnico é o Felipão, e ontem eu já tinha comentado a minha preocupação, porque o Felipão, a última passagem para o Palmeiras, ele, tudo bem, ganhou a Copa do Brasil, mas rebaixou o time, então, cara, é aquela coisa, né, eu não sei qual que é a ideia do Palmeiras em contratar o Felipão, de verdade, eu não consigo ver uma vantagem técnica para isso. É, um técnico que, lógico, eu- tem grandes títulos no currículo. Na primeira passagem do Palmeiras ganhou muitos títulos. É o técnico campeão de 2002, né, da Copa de 2002. Mas, sim, pô, foi o técnico do Brasil na Copa de 2014, né, o técnico do 7-1. Na última passagem para o Palmeiras rebaixou o Palmeiras. Então, de verdade, eu não entendi. Eu entendi assim que o Palmeiras queria um técnico mais cascudo, de mais bagagem, mas se você pegar a história recente do Felipão, não tem nada demais. É um técnico que tem muita história, mas que, como o Luxemburgo, acabou meio que ficando obsoleto, na minha opinião. Então, me preocupa demais. Eu já tinha dito que o ano do Palmeiras, na minha opinião, tá perdido já, e realmente agora.
Eu realmente acho que está perdido. Eu imaginei que fosse só especulação, que o Palmeiras fosse buscar um técnico de mais renome até fora do país, né, sul-americano, e isso não aconteceu. Então, torcedor palmeirense, eu acho que tem que acreditar, né? Tem que acreditar que vai dar certo. Né? O contrato do Felipão vai até o final de 2020. Muita gente acha controverso, mas infelizmente tem que ser assim. É o único jeito do técnico aceitar a proposta é oferecer um contrato de um ano, né? Você vai tentar fechar um contrato com o Felipão até o final de 2019, o cara não vai aceitar. Então, um pouco estranho, né? Não entendi o planejamento da diretoria, não entendi a contratação do Felipão, infelizmente. Técnico muito vitorioso, tem que ser respeitado por isso, mas que nos últimos tempos, e até na última passagem no Palmeiras, é, teve um triunfo, né, a Copa do Brasil, que eu comentei, mas também teve um fiasco, né, que foi o rebaixamento. Ele não foi rebaixado, né, ele pediu demissão antes para assumir a seleção brasileira, mas assim, ele pediu demissão um pouco antes do Palmeiras ser rebaixado. Então, assim, o Palmeiras, ele afundou o Palmeiras, né, no Campeonato Brasileiro. Então, me preocupa demais. Lógico, não acho que vai ser um fiasco, porque o time do Palmeiras tem grandes jogadores, tem um grande elenco. E assim, não acho que pô, o Palmeiras vai cair em queda, vai entrar em queda livre. Não acho que isso vai acontecer, mas mesmo se conseguir fazer um bom trabalho, vai levar um tempo. Tem um tempo de adaptação, né? Ele está muito tempo fora do Brasil, vai levar um tempo para conhecer os jogadores, para implantar o esquema de jogo que ele gosta, que é muito diferente do Roger. Então, cara, esse ano me preocupa. O Palmeiras, é o que eu falei, se quiser ganhar alguma coisa esse ano, vai depender dos jogadores, não do técnico, vai depender inteiramente dos jogadores, do quanto eles vão jogar com raça, quanta raça, quanto coração eles vão poder de campo, porque senão é um ano perdido. Sim, para ser bem sincero, mais um ano de muito investimento jogado no lixo. Então, ficar de olho, né? Para quem é torcedor, eu acho que tem que dar um voto de confiança, mas fica uma preocupação, né? Se você analisar, assim, a gente hoje analisa muito o número, e se a gente analisar o retrospecto, os números não é favorável, né? Então, vamos ver. Vamos ficar de olho. O Felipão só vai chegar na semana que vem. Essa rodada ainda está por vir. O Palmeiras vai ser comandado pelo auxiliar, então vamos ficar de olho. Vamos ver o que vai acontecer. Totalmente, na minha opinião, sem sentido, né? Teve a pausa da Copa, teve tempo para fazer as mudanças e não fez. Então, assim, sem nexo, sem sentido, sem planejamento, que é a cara um pouco do futebol brasileiro, né? Movimentações meio sem sentido, como aconteceu com o Santos, e, e vamos ver, vamos observar os dois times, né? O Santos ainda segue sem um técnico oficial, então vamos observar, né? Vamos esperar para ver o que vai acontecer com os dois. E lógico, a vantagem é que ainda tem muito campeonato, pelo menos em termos de brasileiro, tem, tem muito campeonato para acontecer ainda. Então, o primeiro turno ainda vai estar rolando, então vamos ver. É isso aí, gente. Comentário da rodada, que ainda não acabou, tem jogos para acontecer ainda. Mas alguns times vão ficar com alguns jogos a menos. Mas é isso aí. Vamos acompanhar. Semana que vem a gente está de volta. Forte abraço e até a próxima.